Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Lembrando, irmão, não sejais ignorante acerca das coisas. Salmo 19 deixa muito claro: os céus e a terra falam da glória de Deus. Tudo que tem nos céus e na terra está falando da glória de Deus. Só que você tem que estudar sobre isso. E a base para você não se iludir e não fugir da presença de Deus é saber que a única base sólida que você pode confiar são nos 10 mandamentos. Você focando nessa base que são os 10 mandamentos para você não fugir dele, você pode estudar todas as coisas. Entendeu? Mas a base, o foco, a verdade verdadeira são os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é Cristo. Eu vou ler com os irmãos aqui no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Aqui fala a visão do trono no céu. Olha o que diz aqui, ó. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. Parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos. Aqui, irmão, aqui está falando que tem 25 tronos no céu. Cristo assentado no trono e mais 24 anciãos. O número 25 simboliza a vaca. É por isso que Jesus disse assim: e eu os levarei a uma terra que emana leite e mel. Por quê? Ele guiaria a igreja para o céu. Porque esses 24 anciãos são os líderes que lideraram a igreja. São os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, com Cristo assentado no trono. Então, 24 tronos, 12 patriarcas, 12 apóstolos, 24. Com Cristo assentado no trono, 25, que é o número da vaca. A terra que emana leite e mel. Por quê? Porque as pessoas que forem salvas, estiverem aqui, vão só estar ouvindo o conselho de Cristo e dos anciãos verdadeiros que guiaram a igreja em verdade aqui na terra. Por isso que é simbolizado pela vaca. E eu venho falar, irmãos, que nós temos esses números estampados no nosso corpo. Por exemplo, você tem 10 dedos nos pés. Você tem 10 dedos na mão, que dá 20. Aí você pega 2 pés, 2 mãos e uma cabeça, 25, que é o número da vaca, é a igreja. Nós somos uma igreja. Nós fomos criados para servir a Deus em espírito e em verdade. E quando você vai... Lembrando, Deus, ele é o mandamento do sábado, que é o sétimo espírito. O sétimo espírito é Deus. Jesus também, ele é os 9 mandamentos. Os 7 espíritos é o cordeiro, por isso que o número 7 simboliza o cordeiro, que é Cristo. E os 9 mandamentos simbolizam a serpente, que é a doutrina de Cristo. Quando você junta os 7 espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que é o número do leão. Aí forma o leão da tribo de Judá. E quando Jesus morreu na cruz, ele provou a fidelidade dele para nós. E o número da fidelidade é o número 5, que simboliza o cachorro. Aí você pega 16 com 5 dá 21, que forma o novilho do sacrifício. É isso que fala no capítulo 21 de Mateus. Entendeu? E nós temos o número 21 também estampado no nosso corpo. São os 10 dedos dos pés, os 10 dedos da mão e a cabeça, 21, que é o novilho do sacrifício. Nós temos o número da igreja e o número do novilho estampado em nós. Vigiai e orar, irmãos.